Queridos, quero trazer algo poderoso, importante, um princípio, algo que tem que reger, conduzir a nossa caminhada, as nossas vidas como cristãos. Nós temos tido da parte de Deus muitas palavras proféticas, estamos vivendo um tempo muito abençoado, um encontro fenomenal, sobrenatural, vidas sendo salvas, batismo, e sabe, pastor Saulo, acabamos de vir aqui, quantas palavras ele liberou sobre a minha vida, sobre essa casa, sobre essa igreja, que às vezes eu até assusto, falo, Deus, e eu preciso te falar uma verdade, eu creio em todas elas, e preciso te falar outra verdade, você faz parte dessas palavras, e isso gera um certo temor, e eu quero falar hoje sobre essência versus estrutura. Diga essência e estrutura. Esse é o tema para quem gosta, ok? Foi algo que Deus tem ministrado no meu coração, e quando eu olho para o profeta Amós foi um profeta, e ele declara essa palavra, que Deus levantaria a tenda caída de Davi. Sabe, eu acredito que tem uma essência, tem um sentido, tem um significado essa tenda, e eu quero falar um pouquinho sobre isso para você entender. Vamos lá, caminhe comigo. Desde o início de tudo, querido, Deus sempre criou ambientes, Deus sempre criou lugares, estruturas, para Deus falar com o homem. Se você pegar com Adão e Eva, desde o Éden, aquele jardim era um lugar, a Bíblia fala que na viração Deus vinha, Deus relacionava, ali era um lugar que Deus tinha contato com o homem. Houve o pecado, houve a separação, você sabe, a glória de Deus foi destituída, e Deus lá na frente, Ele sente saudade de novo de relacionar com o homem, então Ele chama Moisés, e Ele fala, Moisés, vou te dar um projeto, uma planta, tanto da parte estrutura, como dos móveis, tudo para você fazer conforme aquilo que eu te mostrar. E você conhece a história, Deus levanta Moisés chama Bezalel é um homem capacitado, cheio da unção, primeira vez que a Bíblia fala que é um homem cheio do Espírito, e esse homem cheio do Espírito faz aquele tabernáculo, aquela estrutura, e essa estrutura agora tem 3 pavimentos, ou 3 lugares, tem um lugar que chama átrio, tem o santo lugar, e tem o santo dos santos, mas Deus fala algo mais importante para mim. Ele fala, Moisés, você vai criar uma arca, e essa arca de Deus, tamanho, tudo certinho, você vai revestir de ouro, você vai colocar alguns itens lá dentro, mas essa arca vai ser a minha presença. Então diga assim, a arca representa a presença de Deus. Queridos, isso sempre foi muito sério, sempre foi muito temido, sempre foi muito respeitado. O povo judeu até hoje, até o Indiana Jones está procurando essa arca, querido. Foi algo assim que mudou um ciclo, tinha um véu que separava, e esse povo tinha muito respeito, porque aquele lugar era um lugar de muito temor, muita intimidade, muita presença, era o próprio Deus, vinha para falar com o povo. Muito bem, passa-se um tempo, essa arca é perdida, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas Davi, ele vai e restaura não, ele pega essa arca de novo, ele constrói uma tenda, coloca ali, passado um tempo, Davi fica incomodado, ele fala, meu Deus, eu estou morando num palácio, eu estou morando olha a minha casa, agora eu olho para a casa de Deus, é uma tenda, está errado, vou construir um templo, e Deus dá um ok, mas fala, Davi, não vai ser você, porque você é um homem sanguinário, você é um homem de guerra, vai ser o teu filho. E Davi
organiza, ajeita, deixa tudo mastigadinho, mas Salomão então constrói um templo, o famoso templo de Salomão. E queridos, e Deus aprova. Diz que na inauguração a glória de Deus encheu, que os sacerdotes não podiam ministrar, de tamanha era a presença de Deus. Eu estou falando isso 586 a.C. Acontece que os babilônios vão e destroem o templo. Agora esse templo de Salomão não existe mais. Então, passado alguns anos, Deus levanta Esdras, Neemias, Zorobabel, homens que vão reconstruir esse templo. E eles reconstroem de novo. E de novo a glória de Deus vem naquele lugar. E de novo a presença de Deus vem naquele lugar. Levanta o profeta e fala: a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. E você conhece a história. E passa-se mais anos. Agora já em Jesus, Herodes faz uma reforma e deixa aquele templo maravilhoso, ornamentado, a ponto dos discípulos chegarem, olharem para aquele templo e falarem admirados: Jesus, que coisa mais linda, que templo maravilhoso, que estrutura é essa? E Jesus olha para eles e fala: mas vai chegar um dia que não vai ficar pedra sobre pedra desse lugar. E você conhece a história, o templo também foi derribado, e hoje nós temos lá em Jerusalém o muro da lamentação, que é o que sobrou desse templo. Mas por que eu estou te falando tudo isso? Porque eu quero que você entenda o seguinte, queridos, são todas estruturas, ambientes maravilhosos, aprovados por Deus, com o aval de Deus, instruídos por Deus, direcionados por Deus. Mas quando Deus fala que Ele vai restaurar algo, nos últimos dias, naquele dia, Ele não fala: vou restaurar naqueles dias o tabernáculo de Moisés, que eu dei a planta. Ele não fala: eu vou restaurar o templo de Salomão, que foi algo todo revestido de ouro, tinha glória de Deus, e os sacerdotes não conseguiam ministrar. Mas ele levanta o profeta Amós, e o profeta Amós fala: naqueles dias eu restaurarei a tenda caída de Davi. E isso, nós temos que parar para pensar a importância. Porque estou falando naqueles dias, é um dia que para mim antecede a volta de Jesus, e eu creio que nós somos a geração que não só clama Maranata, não só aguarda, mas também acelera a volta de Jesus, amém? E para você entender um pouquinho melhor isso, de uma maneira muito rápida, essa arca que representava a presença de Deus, o trunfo de Israel, queridos, os inimigos respeitavam demais, eles tinham temor. Aonde tinha a presença de Deus, o povo ficava extremamente assustado, porque eles eram testemunha daquilo que o Deus de Israel fez no deserto, daquilo que o Deus de Israel fez em cada guerra que o povo enfrentava. Então agora nós temos Eli, um sacerdote, e esse sacerdote ele tem 2 filhos que também são sacerdotes, Ofni e Finéias, mas sacerdotes que não são íntegros, sacerdotes que não são corretos, que não carregam a presença, muito pelo contrário, homens que menosprezam, desprezam, que não têm temor, que não têm obediência, e tudo aquilo que era para fazer errado, eles faziam. A oferta que era para levar para Deus, ele pegava para eles. As mulheres que iam lá oferecer, eles saíam com as mulheres. Todo tipo de abominação. Em um momento, os filisteus começam a guerrear com o povo de Israel. E esses sacerdotes estão lá e eles começam a levar um ataque. Os filisteus começam a ganhar.
E eles começam a ficar desesperados, porque nessa guerra, cadê o Deus de Israel? Cadê o Deus Todo-Poderoso? E nós estamos perdendo. Então esses sacerdotes, eles têm uma brilhante ideia: vamos lá pegar essa arca, e vamos trazer para a guerra. E assim eles fizeram, queridos, e a palavra fala que quando a arca chegou, o alarido de Israel, o grito, o barulho foi tão grande, que houve temor nos filisteus. Até os inimigos ficaram assustados, até os inimigos falaram: agora já era, agora a presença de Deus chegou, agora a arca veio. Mas para resumir a conversa também, os filisteus ganharam a guerra e pegaram a arca, tomaram a arca. Um parênteses para nós, queridos, a presença de Deus não é um amuleto para a sua vida, amém? Vou repetir: a presença de Deus não é um amuleto para a sua vida. Não adianta você ter uma vida de desobediência toda errada e chegar lá no teu escritório ou na tua sala e deixar o Salmo 91 aberto achando que você vai estar protegido. Não adianta você ter uma vida desregrada e deixar no teu carro um crucifixo para Deus te proteger. Querido, o que protege você é a palavra de Deus impressa dentro do teu coração. O que protege eu e você é quando nós entendemos que a palavra tem todo o poder, mas ela precisa estar aqui, eu preciso colocá-la em prática. E toda vez que ela está aqui dentro, aí sim, eu estou guardado debaixo da sombra do Onipotente, descansando debaixo das suas mãos. Aí sim, cai 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não sou atingido. Aí o Senhor dá ordem aos anjos para estarem guardando eu e você e tudo aquilo que está ao nosso redor, porque aí nós estamos protegidos por um Deus que nós cremos, amém? Mas a arca é levada embora, e ela vai para casa não, ela vai para os filisteus. Chega lá, eles colocam do lado do Deus dos filisteus, queridos, e começa a ter o maior problema. A hora que eles chegam lá, o Deus está no chão, está quebrado, e começa a surgir tumores nos filisteus, e eles fazem uma reunião lá e falam: cara, foi depois que nós fizemos a arca, zicou tudo, deu problema, vamos devolver isso. E assim eles pegam um boi, colocam a arca, empurram o boi e falam: vai com Deus. E essa arca, esse boi, para na casa de Abinadab. E aí eu entro na palavra do pastor Jeff, quem veio quinta-feira aqui. Abinadab era um cara que ficou 20 anos com uma arca dentro da casa dele, que representa a presença de Deus. Queridos, um cara que ficou 20 anos com a presença de Deus dentro da sua casa. E a Bíblia não relata uma mudança, uma transformação, não relata nada. Nessa época quem reina é Saul. Saul era o rei de Israel. Saul não se importou, Saul já estava meio desviado, ele não dava tanta atenção para isso. Mas Saul morre, já tinha uma palavra, Samuel já tinha ungido Davi, então agora Davi assume o trono, assume o governo, e agora ele está na frente de Israel. E a primeira coisa que Davi fala é: eu preciso trazer a arca do Senhor de novo para Jerusalém, para a cidade de Davi, para o lugar que ela nunca deveria ter saído. Davi é um cara que anseia, que quer, que almeja. E ele foi e viu que a arca estava lá na casa de Abinadab, manda o pessoal pegar, esse pessoal coloca na carroça de boi, e o boi tropeça. Uzá, filho de Abinadab, com boa intenção, vai segurar a arca, ele morre. E aí, se você quer saber um pouquinho mais disso, assiste a pregação quinta-feira, que foi espetacular. 20 anos, seu filho a casa, não deu valor à presença, não transformou. E às vezes nós queremos fazer, por mais boa intenção que nós temos, nós precisamos entender que Deus não olha boa intenção, Deus cumpre um princípio que Ele estabelece na palavra de Deus, querido.
essa arca então, Uzá morre, Davi fica muito chateado. E Davi resolve deixar na casa de Obed-edom e fica lá por 3 meses. E aí em 3 meses, diz o texto que a casa de Obed-edom é transformada. Aquilo que não aconteceu em 20 anos em Abinadab, agora com 3 meses, tudo que era de Obed-edom, a sua casa, a sua família, os seus bens, tudo prosperou, deu certo. Davi, nesse tempo de 3 meses, ele vai estudar, fala onde nós erramos, e ele percebe que a forma deles carregarem a arca era tão santa, a presença de Deus era tão santa, que tinha as pessoas certas, o modo certo. Então ele vai lá e faz para os sacerdotes levitas irem buscar, e agora eles colocam as varas, colocam no ombro, e eles começam a trazer a arca para Jerusalém. E diz o texto também, e o Jeff também falou, que a cada 6 passos que eles davam, eles paravam e sacrificavam ao Senhor. Querido, você imagina, você dá 6 passos, imagina aí, legendário, quantos passos você deu esse final de semana? Imagina você dar 6 passos, para tudo, vamos fazer um sacrifício. Quanto tempo ia demorar para você chegar no teu destino, no teu propósito? Deixa eu trazer algumas coisas aqui. Às vezes a gente quer chegar no nosso propósito, no nosso destino, no nosso tempo, mas é Deus quem determina o tempo. Eu falei isso no final do culto. Número 7 é o número de Deus, é o número da perfeição, mas número 6 representa o homem. Deus foi criado, o homem foi criado no 6º dia. Quando Davi, ele caminha 6 dias, caminha 6 passos, me ajuda aí, gente. Caminha 6 passos e para sacrificar. Eu entendo que isso é uma analogia, que para nós atrairmos, trazermos a presença de Deus, nós precisamos ter uma constante vida de sacrifício da nossa carne, daquilo que é natural. Não tem como, querido, eu chegar, trazer a presença de Deus, se eu não entender que na minha caminhada, que no meu processo, eu preciso matar o meu natural. Isso é um sacrifício. Toda vez que a tua carne quer uma coisa, toda vez que você sabe que tem algo que é pecado, e que você fala não, que você fala, isso não é mais para mim, isso não pertence mais na minha vida, o que você está fazendo? Como se fosse o 6º dia você sacrificando, porque eu quero chegar cheio da presença de Deus. Amém? Muito bem. Davi agora está com a arca em Jerusalém, e ele constrói uma simples tenda. Não tem um artista, não tem um Bezalel, a Bíblia não cita ninguém específico, a Bíblia só cita uma tenda, talvez 4 pau, uma lona e a arca de baixo. E ali Davi quebra alguns paradigmas, aquilo que precisava entrar no átrio, no santo lugar, agora Davi institui uma adoração de 24 horas. Davi agora ele traz um ensinamento para o povo de Israel, que nós vamos amar a presença, nós vamos adorar a presença, e não vai ser meia hora, não vai ser 1 hora, vai ser o dia inteiro. Nós vamos rodar turno com turno, vai ser algo ininterrupto, e nós vamos fazer isso o tempo que a gente conseguir. Então Davi institui a adoração, a oração em tempo integral, com turnos em volta da arca. Amém, queridos? Trouxe tudo isso para você entender onde nós estamos. E agora eu quero continuar disso aqui, porque quando Amós diz, eu vou tornar a levantar a tenda caída de Davi, para mim, essa profecia é a restauração de um lugar, é a restauração de uma essência, é a restauração de uma visão da igreja, é a restauração de um povo que entende que a presença, que a essência é maior do que a estrutura. Eu vou repetir isso aqui. É uma igreja
que Amós profetizou, que naqueles dias o Senhor restauraria, que vai entender, perceber que a essência, que a simplicidade, que aquilo que Jesus mais ama é muito mais importante do que a estrutura, do que as coisas. E queridos, isso tem que estar muito seguro no nosso coração, porque a tenda não fala de uma estrutura, a tenda não fala de um templo magnífico, a tenda não fala de um tabernáculo, a tenda fala de uma essência, a tenda fala de um lugar, a tenda fala de uma posição, a tenda fala de uma forma de relacionarmos com Deus, e é isso que Deus quer trazer nesses dias para a nossa igreja. Diga assim: a tenda não fala de estrutura, mas fala de essência. Entenda, por favor. Queridos, eu não estou falando mal. É gostoso você estar no ar-condicionado, sim ou não? É bom a gente estar numa igreja, ter cadeira, é bom você ter um som bom, é bom você ter um telão de LED. Jesus não condena a estrutura, mas nós não podemos ter mais foco, ter mais força, enxergar mais a estrutura, o ambiente, do que a essência, o conteúdo da presença, querido. E isso tem que ser muito claro, tem que ser uma verdade muito explícita no nosso coração. Tem muita gente que vai para uma igreja por causa da estrutura. Eu já vi muito isso. Esses dias eu estava conversando com um amigo, ele mudou de cidade, falou: pastor, estou indo naquela igreja porque, nossa, que estrutura. Escute algo, você pode até ser atraído por uma estrutura, mas o que vai transformar o seu coração é a essência daquele lugar. O que vai transformar o teu coração é a presença daquele lugar, daquele ambiente. É quando nós entendemos que a tenda é mais importante do que o templo, que a tenda é mais importante que o tabernáculo, que a presença, a adoração é mais importante do que as coisas. E isso parece que é algo muito fácil, claro, mas a gente se perde muito fácil nisso, queridos. Final da Bíblia. Um dia Jesus aparece para João, e eu acho incrível, porque João está acostumado a ver Jesus. João é aquele discípulo do amor que deitava no peito de Jesus. Mas João, Apocalipse capítulo 1, quando Jesus aparece para João, ele cai como morto, de tamanha glória. Aquele que João conhecia, aquele que João estava acostumado, era muito diferente agora daquilo que ele estava vivendo, daquela glória que ele estava vendo. E aí Jesus chega para ele e fala assim: João, escreve para as igrejas. E Jesus ama a igreja foi ele que plantou, a igreja é a noiva, a igreja é o corpo. E Jesus, ele fala: João, escreve para a igreja de Éfeso. Apocalipse 2, versículo 2. Éfeso, se você não sabe, significa desejado. Queridos, a igreja de Éfeso era um absurdo de boa. Era uma igreja com qualidades, era uma igreja com estrutura, era uma igreja que o próprio Senhor Jesus, quando escreveu para o anjo, ele disse: eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor. Queridos, labor aqui, põe na RC para mim, só um pouquinho, nem sei se é RC, mas fala o teu trabalho. Conheço as tuas obras. Bom, você acredita em mim? Olha lá, eis as suas obras e o teu. Eu sei as tuas obras e o teu. Volta lá para RA para mim, porque eu sou acostumado com elas, não me perco. Como a tua, o quê? E que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, os achastes mentirosos. Segura um pouquinho só. Queridos, olha o que Jesus está falando
para a igreja: ei, conheça as obras de vocês, vocês têm obra demais. Conheça também o trabalho, o esforço. Cara, vocês são incríveis. Olha lá, a perseverança então de vocês. Meu Deus, que povo perseverante. Olha lá, vocês não podem suportar o mal. Chega um homem mau, vocês não suportam. Vocês falam: não, aqui é só homem bom, homem mau não. Vai para a igreja do vizinho. Não, eles convertiam, né, querido? E que puseste as provas. Quem era falso apóstolo falou: não, aqui mentiroso não tem vez, passa. De novo, vocês têm perseverança, vocês suportaram as provas por causa do meu nome. Ou seja, aquela igreja, toda vez que iam blasfemar, tudo que falavam, eles suportavam, eles não desistiam, não desanimavam. E volta lá. E não deixastes esmorecer. Sabe o que significa esmorecer? Desanimar. Jesus está falando para aquela igreja: ei, vocês aguentaram as provas, as lutas, vocês foram perseverantes, eu conheço as tuas obras, conheço, vocês são. Vocês não desanimam, vocês não enfraquecem. Uau! Aí o próximo: mas tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu. Eu vou mudar isso, tá? Hoje isso aí vai chamar para nós: eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste a tua essência. Vocês se perderam na estrutura, vocês se perderam no crescimento da igreja. A igreja começou a prosperar, o povo começou a vir, começou a ter propaganda, começou bem falada, você começou a encher, você trabalhava, você fazia obra, você perseverava, mas aquilo que era a essência do teu coração, aquilo que era para ser a verdade, aquilo que era para continuar queimando, a simplicidade do meu evangelho, isso vocês perderam. E aí o versículo 5: lembra-te, pois, onde caíste, arrependa-te, e volta à prática das primeiras. Queridos, lá no versículo 2 ele fala: eu conheço as tuas obras e o teu trabalho ou labor. Mas agora ele fala: arrependa-te e volta às primeiras. Não fala trabalho. Se trabalho e obra fosse a mesma coisa, ele só falaria uma palavra. Mas ele é muito claro, ele fala assim: eu conheço a tua obra e, vírgula, conheço também o teu trabalho. Agora ele fala: arrependa-te, volta para a essência e faça as obras. Sabe por quê? Porque obra é o meu e o seu chamado. Obra a gente faz com prazer, obra a gente faz com alegria, obra a gente não faz por reconhecimento, obra a gente não faz por aplauso. Agora, trabalho você faz por uma recompensa. Trabalho você faz porque às vezes você quer ser visto, porque você quer ser notado. Trabalho você quer às vezes impressionar o fulano. Falei isso para os legendários. Trabalho às vezes é porque você quer uma pet nova, você quer estar cheio, para os outros olharem e falar assim: uau, como ele é bom, como ele serve. O trabalho, queridos, por isso que eu falo que a essência tem que estar dentro do nosso coração, porque senão a gente se perde. A gente trabalha muito, acaba sendo um peso, sendo um fardo, e você não está agradando aquilo que Jesus quer. Por quê? Porque trabalho é recompensa, mas obra é o chamado, é quando você faz com alegria, é quando o evangelho não é um peso, é um prazer, é quando se... Eu lembro, querido, escute isso, muitos anos eu fiquei no louvor, e eu falo do louvor porque foi o meu primeiro lugar, foi onde eu fui forjado, e eu falo isso para a equipe, presta atenção, equipe, adoradores, levitas, eu tinha algo no meu coração. Todo músico gosta de tocar, querido, ele quer tocar. Se tem um evento, então aí que ele quer tocar.
E tinha um menino que tocava muito melhor que eu. Eu tinha um esforço, eu era dedicado, eu precisava tirar alguma coisa, eu precisava esforçar. Mas ele tinha o talento, ele tinha o dom. Eu ficava com raiva, falei, cara, não é possível. Chama Glaubinho. Glaubão, você está de brincadeira comigo, cara? Como é que você tira fácil isso aí? Sei lá. Mas o que eu estou falando, querido? Quando tinha eventos, ou quando tinha algo importante, eu era o primeiro a falar assim, gente, coloca o Glauber, porque ele toca melhor do que eu. Porque eu quero fazer para Deus esse momento o melhor que a gente pode, como corpo, como equipe. Eu não preciso me aparecer nesse dia para eu ser importante, não. Queridos, eu não estou falando isso para me gabar, não. Por favor, entenda isso. Eu estou falando que é muito comum a gente ficar bicudo. Por quê? Porque era para eu fazer, era para eu tocar, era para eu estar. Por quê? Porque às vezes a gente quer muito mais o reconhecimento, o aplauso, do que entender o chamado, que eu estou para servir, e não importa se sou eu ou outro, importa que eu quero oferecer o melhor para Deus. E o melhor aquele dia não era comigo tocando. Agora isso serve para tudo. Isso serve para tudo. Eu estou falando de uma essência. Amém, queridos? Escute bem. A palavra depois é muito triste, porque fala assim, se você não se arrepender e voltar para esse lugar, eu vou remover o candeeiro, eu vou tirar a glória, eu vou tirar o poder. E a igreja de Éfeso, de alguma forma, não entendeu, sumiu, desapareceu. E quantas igrejas você conhece que estão muito mais preocupadas com a estrutura do que com a essência? Estão muito mais preocupados com as coisas do que com as pessoas. Se preocupam muito mais em investir no patrimônio do que às vezes no coração daquilo que Deus realmente quer. E quando Deus começou a ministrar isso, sabe, no meu coração, eu falei, uau, Deus, não deixa a gente sair desse lugar. Não deixa a gente perder a simplicidade. Não deixa a gente... Sabe, eu falei aqui no começo que eu creio em todas as palavras. E eu quero declarar, a nossa igreja vai crescer muito em nome de Jesus. Querido, mas por favor, não cresça longe desse lugar da essência, da tenda. Nós vamos crescer, mas isso precisa continuar sendo um princípio que rege a nossa vida, o nosso coração. O evangelho é simples, querido, o evangelho é simples. Um dia chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus, ajuda a gente aqui, tanto ensino, fala um negócio aqui para nós. O que é essência? Vou trazer para a nossa realidade da pregação. O que é essência? Na verdade eles falaram, o que é o mais importante dos mandamentos? Marcos 12, versículo 30. Você conhece essa passagem, é velha, mas Jesus fala, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu, de toda a tua, de todo o teu e de toda a tua. Queridos, Jesus está falando hoje para nós, a essência é, ama a Jesus de todo o teu coração, não é só com um pedaço, não é só com uma parte. Querido, Jesus não quer só 30%, 50%, Jesus quer todo o seu coração, Jesus quer toda a sua alma, Jesus quer todo o seu entendimento, toda a sua força, sabe, isso é uma entrega, isso é um entendimento, isso é um lugar, é isso que fazia a diferença de Davi. Davi dava sem espaço, ele parava, vamos sacrificar, por quê? Porque para ele aquela presença era tudo. A hora que entrou aquela presença, Davi dançava, Davi pulava, Davi se alegrava, querido, para ele era aquilo era o extraordinário, o mais importante. Então Deus olha para isso e Deus tem saudade dessa essência. Deus não tem saudade do tabernáculo, Deus não tem saudade do templo, mas Deus tem saudade dessa essência do coração
aqui. E ele fala que nos últimos dias, essa essência, esse lugar que ele traria para a sua igreja. E aí ele continua, o próximo. Amarás o teu como a ti. Queridos, diga assim, a essência é amar a Deus acima de todas as coisas, e a igreja, o corpo, o meu próximo, como a mim mesmo. Você entendeu, queridos? Isso é essência. Parece que é tão simples. E eu preciso concluir. Cadê a equipe? Sobe aqui. Meu Deus, passa rápido esse tempo. Queridos, mas entenda isso, entenda isso. 1 João 4,20. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não. Vamos lá. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não. Queridos, às vezes a gente fala aí, eu amo a Deus. Mas João está falando assim, cara, se você ama a Deus, mas não ama teu irmão, você é mentiroso. E se eu perguntar para o Brasil inteiro, você ama a Deus? O que eles vão responder? Claro que eu amo. Claro que eu amo. Mas a Bíblia fala que se eu não consigo amar o próximo, se eu não consigo amar a igreja, se eu não consigo manifestar a essência, que eu sou mentiroso. João 14:23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Eu estou falando que é um desafio para nós como igreja. É um lugar que nós temos que querer estar. É um lugar que nós precisamos entrar, permanecer. Hebreus 10:24, por favor. Escute isso. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas. Não está falando trabalho, está falando das obras. Mas é que para eu e você, para que a gente seja estimulado ao amor e às boas obras. Próximo. Não deixemos de, como é costume de alguns. Queridos, tem uma ordem muito clara para mim e para você. O congregar é você pertencer à igreja, você está indo à igreja. Às vezes a gente quer trazer uma muleta para a nossa preguiça. Não, eu vou ficar em casa mesmo, não preciso disso, Deus me ouve. Querido, Deus te ouve sim, mas é bíblico, é algo que o Senhor está nos pedindo, que nós precisamos congregar e estimular um ao outro em amor. É aqui que nós somos forjados, é aqui que, querida, a Bíblia fala que o ferro afia ferro. Você vai ser forjado com o seu irmão que você não gosta. Você vai ser treinado, preparado, com a pessoa às vezes que você tem barreira, é lá no teu GPS, é lá às vezes no teu grupo de convívio, é onde você está, com aquele irmão que você fala, Deus, eu preciso amar ele, porque se eu não amar ele, eu sou um mentiroso, porque a Bíblia fala que se eu amo a Deus, que eu não vejo, e amo meu irmão que eu vejo, como que eu vou poder afirmar isso? Eu quero concluir. Escute bem isso. Efésios 1:22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Jesus está falando, ok? Para ser sobre todas as coisas, e o deu a
igreja. Versículo 23. O deu à igreja, a qual é o seu. Fala assim: Jesus é a cabeça e a igreja é o seu corpo. Fala: a igreja é o seu corpo. E eu quero finalizar com essa analogia, porque hoje é dia de ceia. Nós sabemos que Jesus deu o seu corpo e o corpo representa a igreja. Jesus é o cabeça, mas o corpo representa eu e você. Agora deixa eu te trazer uma história para você entender sobre essa analogia. Jesus era amado, respeitado, era querido, sim ou não? Sim ou não? Vamos lá, querido. Jesus, ele está andando, multidão vinha atrás dele. Jesus estava passando, o cego Bartimeu estava gritando: filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele estava lá, junto com os barcos, chamando Pedro, Simão. Tinha uma multidão. Ele falava: vamos passar para o outro lado do mar. Queridos, o povo pegava o barco e ia todo mundo atrás de Jesus. Jesus era amado. Jesus, onde ele ia, as pessoas queriam estar com ele. Jesus, aonde ele ia, as pessoas eram atraídas. Talvez se fosse hoje, querido, o teu sonho era: será que Jesus pode jantar na minha casa um dia? Será que Jesus pode me dar um autógrafo? Será que Jesus poderia sentar e conversar um pouquinho comigo? Todo mundo queria Jesus, todo mundo queria estar do lado de Jesus, todo mundo queria ver Jesus, amém? Mas, então, portanto, Jesus é preso. E agora, Jesus começa a ser judiado. A multidão começa: crucificam, matam, prendam. Agora os líderes começam a bater em Jesus. Agora aquele corpo começa a sangrar. Agora aquele corpo está machucado. Agora aquele corpo está ferido. Agora aquele corpo, teoricamente, não tem força de reação. Agora aquele corpo, teoricamente, aos olhos naturais, não tem como mais fazer alguma coisa. Então a Bíblia fala que Jesus vai para a cruz. E Jesus morre. Querido, nesse momento de cruz, a Bíblia diz que tinha algumas mulheres e João. Diga João. A minha pergunta é, e talvez isso cause uma indignação em mim, e talvez hoje em você também: cadê Lázaro? Que morto só 4 dias. Cadê Bartimeu? Cadê Zaqueu? Cadê os leprosos? Cadê os discípulos? Cadê aquele povo que falava: Jesus, pelo amor de Deus, vem jantar na minha casa. Senhor, por favor, me dá um autógrafo. Senhor, me ajuda. Eu quero estar com o Senhor. Cadê aquele Jesus que era amado, que todo mundo queria estar perto? Agora, nesse momento de dor, nesse momento de sofrimento, ou pior, nesse momento que agora morreu, não tem ninguém. Aí levanta um homem chamado José de Arimateia. Diga José de Arimateia. E ele chega para Pilatos e fala: Pilatos, me dá esse corpo. Sabe, eu acho que Pilatos olha para ele e fala assim: pra que? Você tem certeza? Para que esse corpo? Não, Pilatos, eu quero cuidar dele. Não, ele não tem mais serventia. Ele está machucado, ele está fedido, ele está sangrando.
ele não pode trazer mais nenhum benefício. Não tem importância, mesmo assim eu quero. E Pilatos entrega para José, e José vai lá, e diz o texto que José pega aquele corpo e começa a limpar aquele corpo, começa a tirar as pedrinhas, talvez, dos cortes, começa a limpar a terra, começa a tirar aquela podridão, aquele sangue que foi derramado, e ele pega o perfume e começa a passar no corpo de Jesus. Ele pega aquele perfume e começa a limpar, a deixar aquele corpo que ninguém queria, que ninguém dava valor, que ninguém mais enxergava alguma coisa, mas ele falou assim: não, eu vou perfumar. Sabe, perfume custa, perfume naquela época era caro, mesmo diante de um corpo morto. José de Arimateia foi aquele que investiu, que gastou, que limpou. Vamos lá, que você não entendeu, você vai entender agora. Querido, o corpo representa a igreja. Quando a igreja, cutuca essa pessoa e fala: a igreja é você. A igreja não é a parede, ok? Acabamos de falar isso. A igreja é você, você que carrega a presença. Enquanto a igreja está boa, está cheirosa, pode dar o benefício, a gente quer estar perto. Enquanto a igreja pode produzir alguma coisa para mim, eu quero estar perto, eu quero estar junto, eu quero estar ali com ele. Mas quem são aqueles? Qual é a igreja que tem, quando vê um corpo ferido, um corpo que não pode dar nada, um corpo que está lá fora machucado, um corpo que está lá fora drogado, prostituta, cheio de problema, um corpo que está lá e fala assim: não, agora eu não quero mais, eu só quero um corpo bonito. Que se levante os José de Arimateias, que vão investir, que vão gastar, que vão ter a essência de falar: eu vou limpar, eu vou perfumar, eu vou deixar cheiroso, porque vai reviver, vai ser nova criatura, porque vai restaurar, porque Deus tem o poder de transformar. Coloque-se de pé, por favor. Subindo ao monte santo de Sião. Escute. O problema não é a gente querer olhar para a parte boa. Tá tudo bem, querido. Tá tudo bem. O problema é quando a gente não consegue mais enxergar a parte difícil, a parte que precisa. É quando nossos olhos só querem isso. É quando nós estamos focados só na estrutura e nós perdemos a essência, que é aquilo que rege, é a simplicidade do Evangelho. Minha oração nessa noite é que você saia com entendimento, que seja com 5, com 10, com 50, com 500, com 5.000, a igreja de Jesus que vai chegar no céu é uma igreja que não abandona a sua essência. É uma igreja que gosta, que desfruta daquilo que o Senhor pode nos dar. Querida, a luz é legal, o som é legal, o LED é legal, tudo é bom. Mas o que me traz impacto é uma pessoa chegar aqui e falar assim: pastor, eu entrei lá e eu...
senti Deus. É isso. A pessoa tem que entrar aqui, querida, ela não tem que ficar impressionada com nada, ela tem que ficar impressionada com a presença de Deus nesse lugar. Ela tem que ficar impressionada com a presença de Deus que está sentado do lado dela. Ela tem que estar sentada, olhada assim para essa igreja bonita, e falar: meu Deus do céu, está até me dando choque de tanta unção. Oh glória, olha aqui, ó. Esse aqui está cheio do Espírito, esse aqui está cheio de amor, esse aqui está cheio da presença, esse aqui vive em santidade, esse aqui entendeu tudo. Pai, eu oro para que a tenda caída de Davi possa ser uma verdade nos nossos dias, a restauração de um lugar, a restauração da nossa essência, a restauração de um coração que busca o Senhor de todo o coração, alma, entendimento, força. Pai, mas que também se preocupa com o corpo, que ama o próximo. Pai, que nós possamos ser uma igreja que tem prazer na presença, que não troca a presença, que não substitui a presença. Pai, que os nossos olhos possam ser somente para te adorar, para viver aquilo que o Senhor quer, para aquilo que o Senhor tem nos chamado. Pai, não deixe que o trabalho nos envolva. Pai, nós não queremos, Pai, aplausos, nós não queremos reconhecimento. Pai, não, muito pelo contrário, nós entendemos que maior é aquele que serve. Pai, que o nosso prazer possa ser doar, que o nosso prazer possa ser entregar, que o nosso prazer possa ser oferecer, possa ser ajudar. Pai, não deixe que o nosso coração precise de um lugar de aplausos. Pai, o Senhor acha os teus filhos onde eles estiverem. O Senhor achou Davi escondido lá atrás das malhadas. O Senhor achou Gideão malhando trigo. O Senhor achou Moisés apacentando ovelhas sozinho no deserto. Pai, o Senhor achou, Pai, todos esses homens em lugares improváveis, porque o Senhor não precisa de ajuda de homens. O Senhor conhece o nosso coração. Não deixa a gente sair desse lugar, não deixa a gente perder a essência. Mova, Pai, o verdadeiro evangelho em nós. Transforme as nossas vidas, Pai.